O programa Estação Saúde está no ar, mais uma vez levando até você informação que de alguma forma vai acrescentar no seu dia a dia. Pensando nisso, nós trazemos um assunto hoje que é a osteopatia. Uma medicina que cuida, que faz parte, na verdade, da fisioterapia. Para falar sobre o assunto, eu recebo hoje o fisioterapeuta osteopata Marcos Balsini Prates. Marcos, muito obrigada pela sua presença aqui no programa, por poder compartilhar conosco seus conhecimentos. Eu que agradeço. Então, Marcos, para a gente começar, como é que surgiu a osteopatia? Bom, a osteopatia ela foi idealizada pelo médico americano chamado Andrew Taylor Still. Ele é da Virgínia e tinha como ídolo seu pai, que era também médico. Então, desde pequeno, ele já começou a acompanhar o seu pai nas consultas que ele ia fazer na casa dos pacientes, Então, com 16 anos, ele ingressou na escola de medicina. E aí, quando começou a Guerra da Secessão, entre o Norte e o Sul dos Estados Unidos, ele foi chamado para ser o quirúrgo do 9º Batalhão do Norte. Então, como ele passou pela guerra, ele começou a sentir que a medicina aplicada naquele tempo, que era mais a base de chás e ventosas, ela não estava suprindo todas as necessidades para curar os pacientes. Então, ele começou a desenvolver meio que uma frustração da medicina atual. Então ele começou a estudar profundamente a anatomia e a fisiologia para procurar esse novo método de cura, que é chamado osteopatia, são dois radicais gregos, osteo, que significa osso, e patia, que significa sentir. Então seria sentir o osso. Ele percebeu que todos os seus pacientes que possuíam alguma patologia tinham uma repercussão não só na função, mas também na estrutura do corpo. E aí ele percebeu que poderia curar ou até mesmo aliviar tantas dessas patologias com manobras chamadas manobras manipulativas osteopáticas, que são nada mais do que reorganizar essa função do corpo, através de terapias manuais, estímulos manuais na coluna e nas articulações do corpo. E existe alguma restrição de idade para esse tratamento da osteopatia? Não existem restrições de idade. O tratamento pode ser feito desde recém-nascidos, que normalmente é ligado a dores de cabeça ou crianças que não têm muita dificuldade de dormir, muita cólica, até os pacientes idosos, que a gente encontra bastante artrose na articulação coxofemoral, alguns problemas intestinais, de constipação. Então é uma gama muito grande de atuação, sem nenhuma contraindicação. Mulher grávida pode ser tratada com osteopatia também ou tem alguma restrição? Muito interessante essa pergunta. A mulher grávida, na verdade, quando ela está durante a gestação, ela tem uma mudança do seu centro de gravidade, Então isso causando Posso ir? Volta. Vai e continua. Elas têm uma mudança no centro de gravidade, levando assim a um novo estresse na coluna vertebral, Elas aumentam essa lordose, no caso da coluna lombar. E também, nos últimos meses da gestação, é produzido um hormônio no corpo da mulher chamado relaxina, que ele serve para dar mais elasticidade a todos os ligamentos do corpo, justamente para no momento do parto, a bacia conseguir fazer todo o movimento de expulsão. Então é muito comum a gente ver mulheres grávidas com dores nas costas ou nos pés. Então é bem comum esse tratamento e é muito efetivo. E é comum tanto criança quanto gestante quanto idoso? Como que está assim na nossa região a procura pela osteopatia? Assim, o carro-chefe mesmo são dores na coluna, hérnias de disco, mas encontro também muito problema nos ombros. Normalmente são doenças osteoarticulares, que o paciente chega para a gente, encaminhado pelo médico. E depois a gente vai avaliando e descobrindo outras tensões no corpo, porque a osteopatia ela vai considerar o corpo como um todo, não só o sintoma do paciente. O osteopata vai procurar pelo corpo do paciente zonas de disfunção osteopática, que a gente chama, que seria uma perda do movimento tridimensional de qualquer uma estrutura. E as pessoas têm procurado?
Tem procurado. Que bom. Quais os problemas mais tratados pela osteopatia? Então, além desses de coluna, né, que você já comentou. A gente pode dividir a osteopatia em um tratamento estrutural, que seria esse mais ligado às articulações, né? Como tendinites, no ombro tem a síndrome do impacto do ombro, o cotovelo, as epicondilites, a síndrome do túnel carpal no punho, algumas síndromes também de membro inferior, como tendinites, que é muito comum em atletas. A parte de osteopatia visceral, né, que seria mais ligada a problemas no tubo digestivo, como refluxo gastroesofágico, ou uma constipação intestinal, até mesmo cólicas, né, em mulheres, né, cólicas menstruais. Então tem uma atuação bem legal nessa parte. E também temos a osteopatia craniana, que seria mais ligado a dores de cabeça, ou em crianças com torcicolo congênito, tem um tratamento bem legal também nessa parte. E em relação à quiropraxia, tem alguma relação com a osteopatia? Não. Tem. Então, a quiropraxia e a osteopatia, elas foram evoluindo praticamente juntas, né? Com a parte da coluna, né? Que seria as manipulações da coluna vertebral. Que da coluna é onde tem a medula espinhal, né? De onde saem todos os nervos, tanto motores e chegam as informações sensitivas do corpo. Então, essa evolução foi junto até um certo momento e depois a osteopatia ela abrangeu essas outras partes, a parte visceral e cranial, né, sendo considerado um tratamento um pouco mais global, não só considerando a coluna, mas sim todas essas estruturas do corpo. E o tratamento, assim, de uma forma geral, ele apresenta algum risco ou, de repente, o paciente tem algum problema mais grave? Isso pode piorar com o tratamento ou não? Assim, aí é a parte do paciente saber procurar o profissional devidamente qualificado, né? São 5 anos de estudo pós-graduação, né, de osteopatia. Então, existem algumas técnicas que têm algumas contraindicações em alguns casos. Então, são aplicados vários testes para excluir essas contraindicações. Não querendo dizer que o osteopata não possa tratar, mas ele tem uma gama de técnicas muito grande, então tem que selecionar essas técnicas de acordo com o problema do paciente, né? O programa Estação Saúde vai agora para um breve intervalo, mas nós já voltamos trazendo mais informações para você sobre o nosso tema de hoje, osteopatia. Não saia daí.